que ponto chegamos? Desde que se livrou da justiça e se tornou elegível pelas mãos do STF, Lula tem sinalizado a sua profunda insatisfação com a cobertura feita pela imprensa por ocasião dos crimes que ele cometeu. Isso de acordo com a Polícia Federal e com os tribunais. É meio bizarro, mas o Lula é um mentiroso tão convicto que ele parece se sentir genuinamente injustiçado por ter sido tratado como criminoso. Você sabe, em 9 meses, quantas horas eu tive do Jornal Nacional contra mim? 13 horas. Em 9 meses eu tive 13 horas de Jornal Nacional contra mim. Eu tive 55 capas de revistas contra mim. Eu tive 989 editoriais de jornais contra mim, fora a primeira página, a segunda página, a terceira página, a quarta página, fora 90% dos programas de rádio. Inclusive esse aqui. Como vocês viram, é perceptível que o Lula carrega muitas cicatrizes e até algumas feridas abertas desde aquela época. E bem feito. O melhor jeito de não ser chamado de ladrão na rua é não ter roubado. Mas toda essa experiência traumática que arruinou a sua biografia, que expôs o seu verdadeiro caráter e que manchou a sua reputação para sempre, só reforçou o seu desejo autoritário de interferir e de controlar a mídia. A ponto do Lula usar como argumento a favor da regulamentação a semelhança entre ele e o seu falecido amigo ditador da Venezuela. Aspas, eu vi como a imprensa destruía o Chávez. Aqui eu vi o que foi feito comigo. Essa fala é muito preocupante, porque levou menos de uma década para a imprensa livre ruir sobre a ditadura venezuelana. E o modus operandi é muito similar ao proposto pelo PT, uma lei nacional que enfraquece os grupos tradicionais de comunicação sob pretexto de combater o oligopólio. Depois vem a distribuição de verbas públicas para emissoras locais e produtores de conteúdo simpáticos ao governo. Aí, na sequência, vem as exigências de conteúdo, como a obrigação de veicular publicidade e narrativas governamentais e, finalmente, um conselho, um comitê aparelhado pelo Estado, com poderes para advertir, para multar e até fechar veículos de comunicação com base na sua linha editorial. Hoje, o único grande jornal independente que ainda opera na Venezuela e pode noticiar a miséria, a violência e as transgressões aos direitos humanos no país é o El Nacional, que por causa disso sofre perseguição política e judicial. Mas o que não falta na Venezuela é mídia e jornalistas bancados pelo governo. A propósito, dá uma olhada no que o Lula pensa sobre isso. Eu preciso democratizar um pouco isso, repartir isso. Quando eu cheguei na presidência, nós tínhamos, acho que 348 ou 438 meios de comunicação que recebia dinheiro do governo federal. Nós chegamos a 4 mil. É pouco. É pouco, porque regulamentar significa você também criar condições o pequeno jornalzinho do interior, a pequena rádio do interior, receber o mínimo de auxílio, sabe, para funcionar. É exatamente o que a gente comentou aqui. Começa pelo controle jurídico, avança para a influência financeira e termina com a interferência editorial. E para que não reste dúvida sobre as intenções do PT em 2022, vejam essa fala recente do Lula. Aspas, nós vamos ter compromisso público de fazer um novo marco regulatório dos meios de comunicação e espero que os senadores e os deputados entendam que isso é necessário para a democracia. Inclusive, vamos discutir com a sociedade uma regulamentação da internet, corrigir as deficiências que não conseguimos corrigir quando eu era presidente. Bom, para fechar, só um último desabafo. Essas declarações do Lula têm viés claramente autoritário e são uma antessala da censura. Qualquer jornalista, qualquer profissional da imprensa que apoia está vivendo uma síndrome de Estocolmo, ou seja, está criando uma afeição pelo seu próprio agressor.